Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos. Pai de amor, nós queremos te rogar as tuas bênçãos nesta hora, para que o Senhor, ó Pai, possa ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor, pois estamos necessitados da Tua presença. Estamos, ó Pai, necessitados da Tua orientação, da condução pelo Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Pai, andar conforme a Tua vontade. Faze a Tua vontade sobre o Teu povo. É a nossa oração. Amém. Irmãos, nós temos vivido dias em que muitos estão assustados, muitos estão vivendo dias que nunca foram imaginados sequer. A certeza é que todos que podem nos ouvir nesta tarde, eles nunca ouviram falar daquilo que está acontecendo nestes dias. Os mercados, os shoppings estão fechados, o comércio está fechado, cidades inteiras estão isoladas, em razão de uma praga que assola todo o mundo. Não é apenas um lugar específico, mas é todo o mundo. São todos os lugares em que podemos ouvir falar. Este vírus, Covid-19, já tem chegado até os mais longínquos lugares. E já são centenas e aproxima os milhares de pessoas que morrem em um só dia. E o povo de Deus tem deixado de se reunir em um culto público, porque este é um dos modos pelos quais nós devemos fazer com que este vírus não venha disseminar. É a maneira pela qual nós temos de enfrentar esta peste, para que nós não venhamos colaborar para que seja transmitida a outras pessoas. Isso tem doído o nosso coração, porque nós vemos as igrejas vazias, vemos portas fechadas. Mas a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Este é um salmo que nos inspira, exatamente porque o seu autor estava passando também por dificuldades. É um salmo que nos dá ânimo, traz consolo aos corações abatidos, porque o seu autor também vivia dias em que ele estava abatido. O autor destes salmos provavelmente escreveu estes salmos em um dia em que ele pensava sobre todos os povos que estavam trazendo opressão sobre o povo de Israel. Certamente havia um rei, porque ele nos fala aqui do cetro dos iníquos. Havia um rei iníquo que estava oprimindo o povo de Israel. E o povo de Israel passou por esta situação por diversas vezes. Ele passou por opressão de várias nações. Os sírios, assírios, babilônicos, mesmo os povos que estavam próximos ali ao redor daquele povo. O rei do Egito também, houve momentos em que estava trazendo opressão, ou às vezes até mesmo reis como o rei de Israel, que
no tempo da divisão das tribos, em que oprimia o povo de Judá. Mas ele estava dizendo: olha, mesmo diante de muitas opressões, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os crentes verdadeiros podem receber esta palavra, que são como o monte de Sião. Os crentes verdadeiros e que vivem sob opressão podem olhar para esta revelação na palavra de Deus e encontrar consolo, para que ele possa ter resistência, para que ele não venha negar a sua fé, para que ele venha viver, experimentar essa palavra desse salmista que diz que, olha, é como Jerusalém que está sobre um monte, que é o Monte Sião, mas ao redor do monte existe ali uma cadeia de montanhas. E ele vê aquelas montanhas e ele vê então como sendo algo que estivesse protegendo aquele povo. E nessa proteção que ele encontra, ele pode dizer: olha, aquele que confia em Deus é como o monte de Sião que está cercado de outras montanhas. E Deus então vai cercá-lo em volta para que ele jamais venha se afastar, para que ele jamais venha vacilar na sua fé, para que ele possa olhar para o futuro e ver a esperança a cada dia enchendo o seu coração, mas a esperança de que ele estará um dia com Deus, a esperança de que ele poderá andar nos caminhos do Senhor, buscar o reino de Deus, e todas as demais coisas, tudo aquilo que ele necessita para a sua vida diária, tudo aquilo que ele necessita então do seu pão de cada dia, Deus haverá de suprir e Deus não o abandonará. São muitos os nossos irmãos que trabalham de forma avulsa, trabalham para que possam alcançar o seu alimento dia a dia. E nesses dias em que lojas foram fechadas, oficinas foram fechadas, o povo tem deixado de trabalhar, buscar o pão de cada dia naquele lugar em que ele está acostumado a fazer. Ele agora vê como uma desolação, mas ele pode dizer que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. E nós devemos então aprender com o salmista e nos lembrar das promessas de Deus, assim como ele faz aqui então nos versículos de 1 a 3, que como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor ao derredor do seu povo. E Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Nós precisamos então olhar para estes salmos e aprender quem são os que confiam do Senhor. Quem são aqueles que o Senhor está em volta dele protegendo? E ele diz então que é aquele que faz o bem, aquele que é bom, aquele que é reto de coração. Esses são os que confiam no Senhor. Ele está dizendo em algo muito mais do que pensamento positivo. Ele está dizendo algo muito mais do que simplesmente pensar, não vai dar tudo certo. Não é isto. É você confiar realmente no Senhor, confiar realmente em Deus. É você poder lançar as suas ansiedades sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós. É nós realmente orarmos, assim como Ele está dizendo aqui no versículo 4, faze o bem, Senhor. Nós também devemos orar. Nós devemos rogar o bem sobre nós, rogar o bem sobre aqueles que confiam em Deus, que buscam a Deus, sabendo que nós estamos passando
por momentos de dificuldades, mas a palavra de Deus nos diz que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que nos toma pela mão direita e diz: não temas, eu te ajudo. Nós precisamos confiar no Senhor nestes dias. E nestes, não somente hoje, mas a todo tempo, mas nestes dias principalmente, em que nós estamos ouvindo essa mensagem através de um vídeo, para que nós não estejamos aqui reunidos todos como em um culto que normalmente fazemos, o culto público, mas precisamos cultuar o nosso Deus nas nossas casas. Precisamos cultuar o nosso Deus nos cultos domésticos. E esta é uma palavra para te chamar para que se aproxime ainda mais do Senhor Deus. Confie ainda mais no Senhor Deus, que é quem vai nos tomar pela mão direita, vai nos conduzir pelo vale da sombra da morte, vai tirar todo o medo, toda a angústia da nossa alma, mas haveremos de atravessar estes dias, haveremos de chegar ao final e falar como no salmo seguinte, o salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos rendendo louvores, rendendo júbilos ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Nós não estamos pedindo para que Deus possa tornar as nossas vidas mais fáceis, não. Nós estamos pedindo para que Deus nos tome pela mão, para que a nossa fé não desfaleça. Quando Jesus falou para Pedro que Satanás havia pedido Pedro para que pudesse ir andar com ele, Jesus não rogou para que Pedro não fosse tentado, mas Jesus rogou para que a sua fé não desfalecesse. E nós rogamos agora pela fé da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que a fé não desfaleça, porque muitos têm colocado no seu coração questionamentos: onde está Deus? Quem é este Deus que permite que uma praga venha atacar todo mundo e ceifar milhares de vidas? É o mesmo Deus que nos criou, é o mesmo Deus que mandou o seu Filho Cristo Jesus para morrer em uma cruz. É o mesmo Deus que nos ama e nos quer tomar em suas mãos. É o mesmo Deus que diz que mandaria sinais para que nós pudéssemos interpretar e compreender quando seria a vinda do Senhor, mas Ele diz: olha, haverá fome, haverá guerras, rumores de guerras, haverá pragas, mas ainda não é o fim. Mas precisamos então compreender que todas estas coisas acontecem nesses dias, ditas por Jesus, em dias em que se vivia em paz. A paz romana estava sobre o povo e eles sequer imaginariam qualquer guerra, porque Roma estava dominando sobre todo o mundo conhecido naquela época. Mas ele diz: olha, haverá guerra. E ele diz também que haveria pragas. E nós vivemos esses dias agora, atravessando por dificuldades, mas precisamos compreender que o amor do Senhor Jesus, Ele nos alcança. E que o amor do Senhor Jesus é quem vai nos conduzir durante todos os dias. Que você, aí na sua casa, preste o seu culto ao Senhor Deus. Estude a palavra, compreenda as promessas, para que você possa fortalecer a sua fé. Amém.